A polêmica que envolve os espíritas religiosos e os espíritas que são chamados laicos, ela tem uma origem muito antiga. Ela começa lá atrás, no século XIX, logo assim que no Brasil chegaram as primeiras obras de Allan Kardec, ainda em francês, em especial com a chegada de O Livro dos Espíritos. Nos primeiros anos, dois grandes grupos foram se formando, especialmente na sociedade Deus, Cristo e Caridade. E assim também aconteceu na Bahia, com Olímpio Teles de Menezes. Um primeiro grupo defendia um espiritismo mais religioso, com uma ênfase na questão ética, moral, na transformação pessoal. E adotaram como lema a bandeira do Anjo Ismael, que era um espírito que psicografava dentro desse grupo. O lema dessa bandeira era Deus, Cristo e Caridade. E se tornou, no decorrer do tempo, o lema também da fundada Federação Espírita Brasileira, fundada já no final do século XIX. Um outro grupo que divergia dessa linha mais religiosa e acabou sendo batizado de laicos, eles se diziam, na verdade, os portadores do verdadeiro, do autêntico espiritismo de Allan Kardec, que seria uma filosofia com consequências morais. Uma ciência, uma filosofia com consequências morais, mas jamais, diziam eles, Allan Kardec pensou em criar uma religião ou fundar uma religião espírita como a Federação Espírita iria propalar no decorrer das décadas. Paralelo à Federação Espírita Brasileira, surgiu a Liga Espírita do Brasil. E aí nós tínhamos dois movimentos espíritas em nosso país. Um mais religioso, dirigido pela Federação Espírita Brasileira. Outro não religioso, dirigido pela Liga Espírita do Brasil. Religioso e com forte ênfase ético-moral. A Federação Espírita Brasileira, com isso, ela tinha uma proposta que estava muito mais de acordo com a cultura brasileira. Nós, brasileiros, somos marcados por uma herança católica, popular, mística, que nos veio tanto da Europa como também da África e daqueles que aqui já habitavam, dos indígenas. Portanto, esse caldo cultural, místico e religioso, ele encontrou na proposta da Federação Espírita Brasileira algo muito mais em sintonia do que o racionalismo europeu do chamado espiritismo laico, que se pretendia ser mais fiel a Allan Kardec. Já no meado do século XX para cá, a Confederação Espírita Pan-Americana, a CEPA, iria funcionar como que em paralelo à Federação Espírita Brasileira. A CEPA daria continuidade à defesa desse espiritismo laico, livre pensador, não religioso e não místico, contrariando assim uma certa visão de espiritismo defendida pela Federação Espírita Brasileira. Quando nós estamos numa disputa, é normal que um dos lados da questão acabe exagerando e envergando o aço para defender o seu ponto de vista. Por um lado, então, a Federação Espírita Brasileira e todos os centros espíritas que têm conexão com ela, com as suas obras, exageraram na defesa de um espiritismo religioso e, numa visão quase puritana, criaram um novo espiritismo.
Por outro lado, também os chamados laicos, a Confederação Espírita Pan-Americana, ela, para não dar margem às questões religiosas, praticamente acabou abolindo Jesus de Nazaré e criou quase que uma idolatria a Allan Kardec. Então, nós ficamos ali no meio dessa disputa. A Federação Espírita Brasileira idolatrando Deus, Cristo, caridade, Jesus. E, por outro lado, a Confederação Espírita Pan-Americana, com medo de cair em qualquer tipo de religiosismo, acabou excluindo absolutamente as reflexões sobre Jesus de Nazaré e, de certa forma, afastou-se demais de qualquer tipo de reflexão ético-moral, dando uma ênfase exagerada aos aspectos científicos e filosóficos. Isso, obviamente, criou dois extremos que hoje têm dificuldade de dialogar. A ênfase no conhecimento, que é quase gnóstica, da Confederação Espírita Pan-Americana, e a ênfase religiosa da Federação Espírita Brasileira, que beira quase um puritanismo. Esses dois lados encontram uma dificuldade de dialogar, e eu penso que uma leitura pós-moderna do Espiritismo poderia nos trazer uma visão muito interessante, a começar pela percepção que Allan Kardec foi absolutamente ambíguo em todas as suas obras. Eu penso que Allan Kardec não seria nem fabiano e nem membro da CEPA, porque ele deixou margem para os dois lados dessa questão. E hoje em dia, mais importante do que a Confederação Espírita Pan-Americana combater a FEB, ou a FEB ficar combatendo a Confederação Espírita Pan-Americana, seria extremamente interessante que esses dois lados de uma mesma moeda, que é a própria ambiguidade da codificação de Allan Kardec, pudessem travar um novo diálogo, onde a CEPA pudesse aceitar melhor as contribuições ético-morais do espiritismo religioso, assim como o espiritismo mais religioso pudesse se abrir para as reflexões filosóficas e científicas. Eu creio que esse seria um caminho extremamente proveitoso no Brasil.